Fala aí, como é que você tá? Belezinha? Dan Moraes aqui mais uma vez para mostrar um processo acelerado aí onde eu estou usando aquelas tintas guaches escolar, né? Na verdade a minha é aquela caixinha com 6 cores, né? Que tem as cores primárias, o verde e o branco e o preto, né? Então eu resolvi trazer aqui mais um processo de pintura. Eu tenho, vira e mexe eu faço esse processo de colorir, né, usando guache escolar. Eu gosto bastante, eu acho que é um processo que a gente, sei lá, vai aprendendo a lidar com as cores, né, a trabalhar com a tinta, etc. E para esse exercício que eu fiz, né, eu resolvi pegar essa paisagem que na verdade eu inventei essa paisagem, né? Apenas peguei uma referência mais ou menos de uma casa, um casario, né, que o pessoal fala, mais antiguinho assim, mas do resto ali eu, né, tentei criar, né? Tentei desenvolver do jeito que eu achava que estava ficando mais interessante. Dicas que eu acho que eu aprendi, né, com essa e com outras pinturas que eu já faço, né, frequentemente com gouache, é que assim, jamais, né, hipótese nenhuma, pegar a tinta direto do pote e aplicar sobre a tela ou sobre o papel, né. No caso eu estou usando um papel de 150 de gramatura, né, não é tão fininho quanto uma folha de sulfite, que é, se eu não me engano, é 75 gramas, né, essa daí tem 150, né. E então eu achei assim um processo onde eu comecei a misturar bastante as tintas, não jamais, hipótese nenhuma, eu estava colocando diretamente do potinho para a tela, né? Para usar, para misturar tinta, na verdade eu estava usando um prato. Eu acho interessante usar um prato branco assim, sabe? E não tipo meio como se fosse um godezinho mais de outra cor, sabe? Tipo transparente ou outra cor, parece que eu particularmente não gosto, sabe? Eu prefiro usar branco, né? Porque dá pra gente ter mais noção e percepção das cores, né? Aí eu acabei errando, né? Achei que ficou meio estranho o que eu tinha feito, e passei um paninho por cima, né? Então, como eu falei, eu tive dificuldade com a perspectiva com relação à iluminação. Eu imaginei algo vindo diretamente de cima e o que eu estava pensando constantemente nessa pintura, né? Eu queria que a luz fosse quente, né? Aí, por exemplo, até em cima do telhado eu joguei um amarelo, né? E as sombras fossem mais frias, né? Eu acho que eu queria dar esse aspecto de, de naturalidade, digamos assim, né? A princípio eu fiz um esboço com lápis, né? Mas depois que eu passei a tinta por cima, o guache ele tem essa característica, né, de esconder, né, cobrir o que você desenhou. Então, aí eu tive que acabar desenhando tudo novamente, né? Então não ficou exatamente igual como eu tinha feito, mas próximo, né, do que eu tinha imaginado, né? É, com relação aos pincéis, eu uso 3 pincéis, né? Um pincel um pouquinho mais largo, um médio e um mais pequenininho, assim, né? Eu tô sentindo necessidade, né, de usar aquele pincel mais fininho ainda, né, que o pessoal fala, né, que é como se fosse um filetinho, assim, bem pequenininho, porque você vai perceber aí que depois eu comecei a tentar fazer uns detalhes, né, eu coloquei algumas galinhas ali no chão, um galo, tal, etc. E para fazer esse galo e essa galinha eu apanhei para fazer, então realmente um pincelzinho com um pouquinho menor iria ter me ajudado bastante, né? Aí eu estou fazendo a questão das cores da escada ali, né? Uma escadinha, então eu fiquei pintando várias vezes, né? Até chegar numa numa cor que me agradasse, assim, sabe? Que me satisfazesse, tá? Então, como que eu parto, né? Do princípio, eu jogo aquela cor base em tudo, né? E depois, tentando ali fazer um mapeamento de cor e de luz, né? De luz e sombra, eu venho aplicando os detalhes, né?
Então, por exemplo, cara, nesse momento que eu comecei a falar que eu comecei a desenhar uma galinha, na verdade foram 3 galinhas, né? E depois eu tentei fazer um galo, mas eu apanhei para fazer o galo porque, que eu falei, né? O meu pincel estava muito grande para fazer o galo e eu virei o pincel tudo cutelado para tentar chegar a uma posição que parecesse, né? A imagem, né? Esse tipo de pintura, né, que eu tenho treinado, eu não sei como que fala, mas é uma paisagem rural, digamos assim, que eu acho bacana, né? Quando eu era menor, né, eu cresci vendo esses quadros, né, assim, nas casas que eu frequentava quando era criança, e tal. E isso ficou meio que registrado na minha memória, né, esse estilo de quadro, eu acho tão bonitinho, né? Parece aquele quadrinho de casa de vó, assim, sabe? Então eu acho bacana fazer e tentar reproduzir algo que lembre, né, essa coisa de casa de vó. Se você reparar, eu coloquei também ali uma fita, né, nas laterais para que a hora que eu tirasse ficasse bonitinho, assim, parecendo um quadrinho, né? Aí lá agora eu tentei fazer uma mulherzinha lá no fundo, né, como se ela estivesse observando ali fora as galinhas, tal, né? Então tentei ali fazer uma senhora, né? A ideia ali era ser um ponto de contraste, né? Um ponto de bastante atenção. Então, pelo meu pincel ser muito grande, também tive dificuldade de fazer essa senhora na janela, não, na porta ali, né? Então fui, voltei, desisti, depois voltei de novo, dava, né? Esperava secar, como o guache seca muito rápido, né? Não tem muito que esperar, não é tipo igual tinta a óleo, que você tem que esperar um dia, 2 dias, uma semana para secar, né? O guache tem essa característica de secar muito rápido, né? Então você tem que pintar meio rápido. Se você demorar muito para pintar, a hora que você vai pegar ali a tinta, ela já está muito espessa e difícil de ser diluída. Mas assim, de certa forma eu gostei bastante do resultado. Mais um aprendizado. Eu tenho postado constantemente esses meus desenhos lá no Insta. E esse foi o resultado final. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e me segue lá na rede vizinha. Até mais. Tchau, tchau.